Bem-vindos, né? Vou fazendo a intro, né, da nossa live. Esse podcast está rolando toda quinzena, né? O podcast com convidados especiais ilustres. E hoje eu tô com as minhas irmãs, né? Cada um faz o seu númerozinho aí. Eu sou o número 1, sou a Dani. Número 2, Ana Paula. 3, Caroline. 4, Fer. Ainda tem mais 2, mas eu vou deixar para fazer uma outra live outra hora, porque hoje bateu muito assim com o que a gente viveu, né, na nossa conversão, na nossa trajetória, que a gente ainda está nessa jornada, né, de santificação. E para quem está aqui e não conhece esse projeto, o nome do projeto é Revestidas de Graça, e nós estamos falando das vestimentas da Bíblia, né? E hoje a gente está estudando Colossenses 3, que fala justamente do despir-se do velho homem e revestir-se de Cristo. Então, nós vamos falar ali das práticas antigas, né, que se converteram em novas práticas, novos hábitos, né, movidos pelo Espírito Santo. E como é que isso acontece na nossa vida, né? Só vamos esperar. A mãe tá conseguindo? Alguém tá falando pra ela? Vamos ver se a mãe vai entrar. Porque eu não sei se eu vou dar uma lidinha rápida, né? Por isso que vocês acham que Colossenses enquanto a mãe entra? Pode ser? Colossenses 3, peraí. A gente estudou desde a semana passada. Vai falar assim, que, portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus, pelas quais coisas vêm... Opa, desculpa. Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a nossa vida que está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. Então mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, impureza, apetite desordenado, vil concupiscência, avareza, que é a idolatria. Então a gente se vai mortificar tudo isso que vai refletir uma idolatria, né, até mesmo da nossa vida. E aí vai falar aqui, mas agora, ele vai falar, nas quais também em outro tempo andastes, quando viveis nela. Mas agora despojai-vos, agora está falando da vestimenta. Também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca, não mintais uns aos outros, porque já despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Então, a gente vai buscar a vestimenta que vai refletir a quem nos criou, né? A Deus. E aí vai dizer, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tem queixa contra o outro, assim também Cristo vos perdoou, fazei vós também. E sobre tudo isso, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Então, nós estamos estudando, né? Amém. Revestidas de amor, porque acima de todas essas coisas, acima de tudo que a gente pode ter como prática celestial, né, do Espírito Santo, o amor, ele é o elo, ele é a liga, no grego, que vai dar junção e vai fazer com que todas as outras sejam automaticamente geradas na nossa vida, né? Não sei se a mãe vai conseguir, gurias, mas eu vou passar. Conseguindo botar. Não tá conseguindo? Bom, tudo bem. Vamos ver aqui. Mas ela tá assistindo, tu vê que ela tá ali, Fê? Não. Acho que ela saiu, agora deve estar entrando de novo. Dá um minuto daí. Tá. Agora ela entrou, Fê. Vê se tu consegue selecionar ela. Marinha entrou. Marinha pode ser testemunha aí nossa, hein? Não sei nem se é boa. Ai. Não dá, gente. Não sei porquê. Não tá dando. Daqui a pouco a gente tenta de novo, então. Mas eu separei esse tópico, esse assunto em tópicos, né? Então eu vou falar um pouquinho. E aí, conforme for, a gente faz a sinalização, né? Cada uma tem um sinalzinho, né? Se tiver, assim, se sentir que tem que falar, ou eu vou fazer perguntas e vou sortear o nome.
tá? Deixa eu até escrever, tá aqui o nome de vocês. Mas, então, basicamente a gente vai falar da nova identidade, da antiga identidade, né? E como é que a gente se reveste disso. Então, primeiro subtópico vai ser que a gente tem que buscar as coisas do alto, né? Então, não sei quem quer falar sobre isso, mas como é que a gente mantém os olhos, né? Que nem fala ali. Que a gente tem que pensar nas coisas que são do alto, não só pensar, mas buscar. Então, vai gerar uma mudança na nossa mente, né? E também nas nossas atitudes, consequentemente. Porque quem ele pensa, ele é, a Bíblia disse. Então, como é que a gente vai gerar essa troca? Alguém tem alguma coisa para compartilhar, né? Como é que foi, né, a mudança, o pensar em diferente? Quer falar, tu? Não tá funcionando o teu áudio, Pitu. Vai ter que fazer sem. Tira. Tá caindo um goró aqui. Bah. Então, Não nova estamos te ouvindo. identidade. Não estão, Pitu. Tenta de novo, eu acho. A Cacá tá falando direitinho, né? O meu tá, né? Tá. Tenta resolver, Pitu. Tenta resolver aí. Entra e sai de Eu novo. posso começar falando um pouquinho sobre isso. Acho que vale a gente trazer aqui Colossenses. É um livro de Paulo, né? Paulo escreve Colossenses para a igreja de Colossos. E ele traz, lembrando pra gente que o cristão ele não vive tentando conquistar Deus, né? Ele já foi ressuscitado com Cristo. Então, a gente precisa aplicar isso na vida de que muitas pessoas elas tentam mudar o comportamento, né? Antes de buscar o Senhor, antes de ir na igreja, tentam mudar quem elas são, mas que na verdade a gente precisa entender quem a gente é primeiro em Cristo, né? Então, a mudança ela vai acontecer, né? Mas Cristo ele muda a nossa posição na vida, a gente conhece Cristo, então ele também vai mudar o nosso comportamento se a gente olhar para as coisas do céu, né? E não para as coisas da terra. Amém. Eu acho que para o pessoal que ainda não, né, não entende, quando Adão, né, pecou lá no Éden, isso gerou a nossa natureza. Então, nós não somos nascidos com uma natureza pecadora. Tá dando eco, Gris, se você puder botar no mudo, quando cada um fala, acho que é mais fácil. Então, Adão, ele vai gerar o pecado. Agora melhorou. E aí, consequentemente, nós, como somos descendência daquilo, na nossa carne a gente já tem essa tendência, né? Nós já somos pecadores por causa do primeiro Adão. E Cristo, quando ele vem, ele vai ser o último Adão que a palavra diz. O último Adão é aquele que vai substituir. Só que ele é um homem espiritual. Ele nasceu, né, pelo poder e ação do Espírito Santo, veio em carne, mas ele é um ser espiritual. Então, o que Nicodemos fala lá com Jesus, que ele pergunta o que a gente faz para nascer de novo, né? Será que a gente vai entrar de novo na barriga da nossa mãe, né? O Nicodemos pergunta e Jesus fala, não é isso, a gente vai nascer com os seres espirituais. Então, a partir do momento que o Espírito Santo ministra no nosso coração, acho que tá funcionando, Pitu, fala oi. Oi? Tá. Assim que a gente aceita e confessa Jesus como Salvador, o Espírito Santo passa a habitar. Isso é uma convicção que passa a gerar essa vida na nossa alma e no nosso espírito. Então, a nossa natureza, ela vai mudar. Nós vamos passar de seres carnais para seres espirituais. A Bíblia fala muito que, às vezes, a nossa carne ela vai militar com o nosso espírito e o nosso espírito vai militar com a nossa carne. Então, não quer dizer que a gente vá se converter. Muitas pessoas até desistem disso. Eu aceitei Jesus, eu estava na palavra, mas não consegui seguir, me senti não muito digno de estar caminhando. E aí vai se afastar. Porém, é o contrário. A gente não pode achar que a gente é uma luz que a gente acende. A palavra, ela vai ser a luz para o nosso caminho e a gente vai continuar caminhando. Então, depois desse período aí que a nossa carne é mortificada, que nem a gente leu em Colossenses, e o nosso espírito ele tem que ser alimentado. Por quê? Porque esse revestimento não é só mudar a nossa natureza. É aos pouquinhos o trabalhar do Espírito Santo na nossa vida que vai transmitir. Então, por isso que a gente tem que focar no amor. Porque se a gente for focar em ter mansidão, todo dia a gente é o oceano da mansidão.
Mas, se a gente está alinhado, se a gente tem, né, agora a gente pode falar das disciplinas espirituais, a gente vai estar o quê? Alimentando o nosso espírito e mortificando a nossa carne. Então, quanto mais nós alimentarmos um ou outro, mais nós vamos fluir naquela natureza. Então, acho que tu que falou, né, Pitu? Acho que se tu quiser compartilhar um pouco do que a gente pergunta, como praticamente a gente vive isso, né? O que tu tem que te perguntar? Tu diz essa questão de poder, né, fazer tudo isso, a paciência, né, a humildade, a Isso. mansidão, como tu ter isso, né? Não é fácil, né, gente? Porque de nós todas, eu acho que já nasceu com alguns ali, né? Então, a mansidão, com certeza. Ah, mansidão, né? Mas é isso, Ensina né? o povo aí, Vidu. Ai, meu Deus do céu. A gente buscando as coisas do alto, né? Já vem te dizendo, né? Tu vai buscar Deus e Deus vai te dar tudo isso que tu precisa, né? Então, as coisas do alto, o que que são? É o teu valor eterno refletem o caráter de Deus, né? Já as coisas terrenas são aquelas que dominam o coração quando Deus deixa de ocupar o primeiro lugar na sua vida. Então, Deus estando como primeiro lugar na vida, já é uma coisa que as outras coisas vão ser acrescentadas, né? Tudo coopera Amém. para o bem daquele que crê, né, em Deus. É verdade, é verdade. Então, começa aí entregando o dia para Deus, né? Buscando a Ele, né? E sempre se pensar o que Jesus faria no meu lugar, né? Isso agradaria a Deus, esse local que eu estou indo agradaria a Deus, né? E tudo isso vai te tornando mais manso de coração, mais paciente. A gente estava exatamente em qual item que eu perdi um pouco, Dani? Estava em qual? Eu tô falando só, tipo, para o pessoal entender um pouco, né, sobre o que o pecado vai gerar em nós, que é a natureza pecaminosa, né, na carne, e o que o espírito gera. Porque é uma peleja, né? É uma briga, é constante o desenvolvimento. E uma vez que a gente Diariamente. aceita Jesus, a gente é salvo, a gente tem certeza de que o nosso nome está no livro da vida, né? A gente vai gerar essa convicção, às vezes inicialmente como uma emoção, mas depois Deus fala para que a gente busque, né, com a nossa alma, com toda a nossa força, e isso vai gerar uma convicção de quem nós somos aos poucos. Mas aí tem próxima etapa, que é a santificação. Então, a santificação no quê? É uma manutenção do novo nascimento. Então, a gente tem que ser intencional. Porque uma vez que a gente não sabia, uma vez que a gente andava naquelas outras práticas, a gente não era confrontado pelo Espírito Santo. A gente foi atraído. O Espírito Santo conseguiu, né, nos atrair e a gente teve essa convicção. Mas quando a gente toma essa decisão de seguir Jesus, é uma renúncia que vai ser exigido, né? Então a gente vai ter que fazer Diariamente. essa manutenção, que é a busca pela santidade. E isso não é a gente que faz, né? Se a gente for atrás do que a gente faz, vai ser a obra. E a obra só vai gerar através da carne. A carne vai atrás da obra, vai tentar fazer, vai tentar adquirir. O espírito, ele é no fluir, ele é através, né, da onde a gente está inclinando o nosso coração. Então, né, o homem carnal, ele se inclina para as coisas carnais. E o homem espiritual vai se inclinar para o espiritual. E não é fácil, não vai dizer que vai ser fácil. Ah, agora eu aceitei Jesus, as coisas vão melhorar. Não, vai ser, às vezes, até mais puxado, porque o Espírito Santo vai começar a te desafiar, te forjar, para que tu alcance o propósito que Deus tem na tua vida. Não sei se vocês querem compartilhar como é que vocês, né, rapidinho, buscam as coisas do alto, cada uma, né? Para cada um é diferente. Eu tenho a Feira, eu creio que ela é mais maduradora, né? Ela busca coisas diferentes do que eu busco ali, eu gosto de fazer devocional. Então, se eu faço devocional, eu sinto que eu tô centrada. E tudo começa a refletir aquilo ali no meu dia. Mas é difícil se eu não consigo iniciar no dia, né? Então, eu tento reconhecer Deus nas pequenas coisas, numa flor, às vezes numa frase dos meus filhos. Então, quando a gente é mãe, é muito no dia a dia, né? E a gente não pode se cobrar tanto, porque Deus ele vai agir também no nosso cotidiano, né? Orai todo o tempo. Não tem como tu se ajoelhar o dia inteiro, mas tem como tu tá, né, refletindo em tudo e perguntando se é isso que ele quer, né? O que vocês acham? Quer começar, Cacá, compartilhar aí o que tu fala pra mim? Eu acho que uma das coisas bem importantes que tu disse é a questão da escolha, né? Primeiro de tudo é escolher seguir a Deus, né? Escolher renunciar. Depois, no processo que a gente vai
vendo o que a gente vai renunciar, o que Deus está nos pedindo, né? Então o Espírito Santo vai agir através de uma decisão nossa. E eu já ouvi muitas vezes várias pessoas falando, eu ainda não sinto que é o meu momento de me entregar, de me batizar. Mas não é um sentimento, né? A gente não fica esperando o sentir, é decidir, não, eu quero mudar de vida, eu quero, né, seguir a Jesus e acreditar que isso, né, a partir disso, que vai acontecer o processo de santificação também. Então, eu gosto muito do devocional, depois, né, da Olivia, se tornou um desafio, porque, gente, é uma vida muito corrida, mas Deus está em primeiro lugar, né, então, de manhã aqui, sempre que a gente vai tomar café, a gente ora em família, a Olivia já aprendeu a falar amém, ela fecha os olhinhos, é muito fofo. Em toda refeição a gente faz isso, então foi, né, um momento que a gente conseguiu em família, quando a gente senta, né, juntos, e isso também, né, foi uma decisão nossa, porque na correria, às vezes, faz um ovinho para ela tá ali na sala, vai, né, comendo. A gente estava perdendo esse hábito de se reunir, né, na mesa como família, que a gente sempre teve lá em casa, né? Então, isso, né, nos aproximou mais e nos faz também ter essa vontade de cada vez mais estar em comunhão com Deus. Então, eu na minha rotina, né, sempre, vou para o trabalho, vou para o escritório, vou para algum lugar, oro sempre no caminho. Acho que essas pausas, né, no carro, sempre tem uma oportunidade ali da gente estar em comunhão, da gente ouvir uma palavra. Então, é um momento, assim, que eu sempre entrego também. Antes de reuniões, também tenho o hábito de, Senhor, fala tu, né? Porque a gente está numa posição ali, às vezes, que tu vai falar. Então, acho que é importante isso também. Então, como a Dani falou, né? Ver Deus durante o dia, né? Tá buscando Ele em cada parte do nosso dia, né? Em cada oportunidade que a gente tem, a gente ter sempre esse olhar para o alto, né? Amém. E é isso, né? A gente também tem que pedir para que Deus sonde nosso coração, né? Diariamente, né? Para que Ele tire toda aquela coisa, aquela amargura, de não guardar uma ofensa, de não comparar uma vida com o do outro, né? E não responder por impulso. Isso acaba nos motivando, assim, nos levando a ter uma vida mais parecida com o que Jesus quer que a gente tenha, né? Para a gente ser manso de coração, humilde, paciente. Mas isso tudo reflete no buscar os céus, né, gente? Essa é a primeira coisa, né? Como é importante a gente entregar o dia para Deus, né? E pedir para que Ele venha junto com a gente, que o Espírito Santo habite na gente, para que a gente tome as melhores decisões. Aqui a gente também tem o hábito, a gente acorda de manhã em família, a Marcela chama todo mundo, o pai tem que vir junto. E a gente entrega para Deus, pede para Ele cuidar dela na escolinha, né? Que é uma das aflições hoje em dia, né? Deixar na escolinha. E também antes de dormir para agradecer, né, o dia, enfim, isso é muito bom, né? Amém. Bom. Amém. Amém. Acho que é isso, né? Ter a rotina em casa é muito importante. A gente, eu ainda não tenho os filhos, mas é muito importante a gente começar a fazer isso em casal já para quando a gente tiver filhos, né? Já ser um hábito mesmo. É melhor. Porque a gente tem que seguir a palavra de Deus olhando para Jesus e a gente tem que seguir o que Jesus fez. Assim como a gente segue Jesus, nossos filhos vão nos seguir. Então, acho que o exemplo que a gente vai dar em casa é o principal. E todas nós nos convertemos por causa da nossa mãe, né? Que acabou indo para a igreja e nos levou. Então, isso é muito importante. E uma forma que eu também mexe muito comigo, que é algo que a Dani falou, que eu vou muito pela adoração. A música, para mim, diariamente. Eu preciso ouvir o louvor, seja no carro, seja em qualquer momento que eu puder em casa, às vezes sozinha, orar, né, falar com Deus através do louvor. E quando eu começo a cantar e a louvar, eu começo a orar imediatamente. A letra mexe muito comigo. Então, acho que isso é uma coisa muito fácil de no início a gente se conectar com Deus através do louvor, porque tem tanto louvor bom hoje em dia, tem tanta letra cheia de presença e cheia de poder do Espírito Santo que ajuda muito e facilita nesse início, né? Porque tem muita gente que não sabe como orar também. É um tópico que eu recebo muito de amigas perguntando, mas ora por mim. E é tão importante nós também sabermos orar, né? Eu falo que é uma simples conversa com Deus, é um simples abrir o nosso coração, falar o que a gente está passando. Ele sabe o que a gente passa, né? Mas é importante, Deus quer que a gente exponha para Ele. Deus quer que a gente abra espaço para Ele agir. Então, a oração e o louvor para mim é muito importante. Tu me lembrou uma coisa que a Bíblia fala que a gente se torna aquilo que a gente contempla.
E olha, tu abriu uma chave agora na minha mente, porque não basta só a gente contemplar a natureza, contemplar o amor de Deus, né? As boas obras, a palavra, mas os nossos filhos estão contemplando a gente. É a gente que eles estão olhando. Então, se tu quer um filho que vai ler a Bíblia, tu tem que estar lendo. Às vezes a mãe, né, não tem tempo no dia, mas vai se estressar mais, vai tentar ler. O Davi acorda mais cedo que e eu acordo e eu vou direto pro devocional com café. Só isso. E aí ele vê que eu tô lendo e fala assim, filho, vem fazer comigo. E aí ele fica no escritório dele e ele faz. E o negócio do louvor também, né? Tem que estar habitando. Mas vamos falar agora do fazer morrer a natureza terrena, né? Como é que funciona? Quero me trazer uma sobremesinha. Obrigada, amor. Essa, na verdade, é a continuação natural, né, Dani, do que a gente acontece depois de nós buscarmos as coisas do alto, né? O Paulo, ele foi extremamente direto. Aquilo que nos afasta de Deus não deve continuar governando a nossa vida. Então, os nossos desejos devem estar acima da vontade de Deus, né? E antes mesmo do pecado acontecer de fato, ele vem na nossa mente, né? Então é aquele pensamento, né? Antes do adultério, o que vem? Vem a cobiça. Antes da mentira, existe o medo, existe a culpa. Então, todos os dias vão surgir oportunidades para que a gente escolha, né? A gente escolha entre alimentar a carne ou obedecer o espírito, né? Então, no momento que os pensamentos ruins vêm, de cobiçar o próximo, né? Enfim, repreende em nome de Jesus, isso não vem de Deus, vem do demônio querendo destruir as bênçãos que Deus tem para nossa vida, né? Então a gente não pode escolher alimentar um pensamento de orgulho, né? Um pensamento de guardar uma ofensa, que nem eu falei antes. A gente deve pedir que Deus sonde o nosso coração. Eu acho que isso é o mais importante para que a gente tire realmente morrer essa natureza pecaminosa, né, terrena que a gente tem. E tu tá falando que é a segunda vez que tu fala, e Deus tá me confrontando muito essa semana sobre algo que eu tive discernimento essa semana. Que, como eu sou mais velha aqui, né? Não parece. Como eu sou mais velha, acaba que alguém faz a coisa errada, quem é que leva a culpa também? Às vezes a culpa é minha também. Não vou falar que foi vocês. Mas a responsabilidade, né? A gente tem que estar posicionada. E muitas vezes a gente está hiperposicionada. E eu comecei a ver que eu sempre fui uma pessoa hiperposicionada. Por quê? Porque eu era a mãe das minhas irmãs e dos meus irmãos. Eu ia lá e eu dizia, eu era quem escolhia o restaurante, quem escolhia, né, quem tomava decisões pelo grupo. Eu sempre me coloquei à frente, mas eu também levei muito, né, culpa e fui responsabilizada. Cuida das tuas irmãs. Tudo que acontece acaba sendo culpa da mais velha. Mas eu vejo que isso gerou um orgulho em mim de eu não conseguir. Eu me senti muito livre para tentar direcionar as pessoas. E às vezes com dureza. Então descobri isso essa semana. Tenho dificuldade com me subjugar. Meu Deus, isso é me submeter. Olha, é problema em todas as áreas, gente. E aí foi uma situação com uma amiga, que eu considero irmã, e eu não quis me colocar no lugar da pessoa. Eu simplesmente jorrei o que eu achava, falei que eu achava que estava errado, que eu não ia fazer as coisas porque eu achava que estava errado, tipo, como se eu tivesse razão e eu tivesse autoridade. Mas isso é autoritarismo, né? E eu comecei a pensar por que eu fiquei, né, nessa situação. E eu comecei a refletir, o Espírito Santo começou a me ministrar sobre orgulho, sobre essa rebelião que é a idolatria. Falou até de Saul, quando Saul não fez exatamente o que Deus falou para ele fazer. E eu, meu Deus, eu tô em rebelião. Por que eu não gosto nem de seguir as leis do trânsito? Por que eu não me preocupo com essas coisas? Tipo, naturalmente, eu sempre penso que vai dar certo, ou vai dar um jeito. E, tipo, isso é o Espírito Santo ministrando para quê? Para que tu vá crescer nisso. Então, às vezes, eu penso assim, deu um rolo, né? Até vou mudar minha frase. O conflito gera mudança. Não, gente, o conflito vai gerar uma mágoa, uma ofensa. Talvez a ofensa gere uma mudança, mas às vezes a ofensa vai gerar um distanciamento. E eu vejo como eu fui isso no meu antigo, né, no meu velho homem, na minha velha mulher. Porque eu sempre dei meus pitacos, sempre falei, peço perdão, o que eu achava que estava certo.
mas eu tinha dificuldade em dizer, olha, talvez ela não se sinta assim, talvez o jeito dela processar não é esse, sabe? E quão é importante a gente conseguir ver que isso foi mudado, mas que continua sendo melhorado, mas como é que a gente vai chegar lá? Tá? A gente vê que agora a gente tem que pensar como o outro. Mas na primeira oportunidade que tu tem, tu vai lá não te submete, sabe? Então, por quê? Porque tu não descobriu a raiz. E a raiz disso é a idolatria. Por quê? Por que que tu, né, tem que sempre estar certa? Ou tu tem que ter o controle? É o orgulho, mas também tem a raiz da dor, né? Se tu não tem ali, se tu sofreu algo na tua infância que fez com que tu te protegesse, tu vai te posicionar antes da pessoa te rebaixar. Então, antes de tu ser rejeitado, tu já te colocou naquele lugar e tu já reforçou quem tu é. Então, eu tive dificuldade com isso, ainda tenho, né? Às vezes eu quero dar mais pitaco, o Pedro vai dar uma ideia, eu vou lá e quero que faça como eu quero fazer. Eu estudei, eu li, né? A Bíblia diz isso. Gente, e a gente tem que mudar tudo, desde a forma como a gente fala, né? Então, é difícil pra mim, é uma área, o do orgulho, que eu tô descobrindo, sabe? Eu achei que eu tinha melhorado um pouquinho, mas Mas aos acho que isso pouquinhos entra no vai sendo processo, curado, né? sabe? Hã? Isso entra muito no processo que a gente falou, né? Porque as pessoas têm essa impressão de que a pessoa, para se converter, tem que estar limpa, tem que estar pronta. E não, olha, né? Nós fomos convertidas há quantos anos e a gente ainda, Ah, né? Deus ainda sonda nosso coração, o Espírito Santo ainda nos mostra áreas que a gente tem que mudar. Então, a música também, a Fer comentou ali da questão das músicas, né? De estar em comunhão com Deus através do louvor. E isso também foi um processo para nós. A gente sempre ah, gostou de louvor, mas a gente sempre ouviu outras músicas também. E para nós não era algo que Deus nos chamava lá no início, né? Que falava, olha, isso aqui, né, não me agrada. vamos Foi cortar com isso o aqui. tempo, com o tempo que a gente começou a sentir, bah, por que eu tô ouvindo isso, né? Essas coisas do mundo que às vezes te desperta algo, né, que É, não é uma coisa boa perante Deus. Então a gente tá ouvindo algo que agrade a Deus, né? Deus habita nos louvores, né? Então acho é. que também é um E se processo. Deus não tá habitando, outra pessoa tá, né? Ó, a Gre falou da música Ovelhinha da Isadora Pompeu. Dicas de Amo, música. É amo boa. ovelhinha. A Isadora é caxiense, né? Eu amo a Isadora. Mas essa foi uma área que eu morri e eu tive uma convicção muito forte na minha alma. Eu mudei para os Estados Unidos e eu me lembro que eu ouvi umas músicas na academia que falavam assim: I have an angel on my shoulders, but a devil in my head. Eu tenho um anjo no meu ombro, mas um demônio na minha mente. Gente, não tem como tu aceitar Jesus, tu crer nele de todo o teu coração e tu conseguir decretar isso. Então, só de ouvir, aquilo ali já me reprimia o meu espírito. E é o Espírito Santo que ministra, né? Porque eu gosto muito, sempre gostei de hip hop, de músicas assim. Depois que tu entende o inglês, tu não consegue mais cantar aquilo. E tem coisas que são mais sutis ainda, né? Aquela música I can buy myself flowers, write my hand in the sand. Tá falando sobre o quê? Sobre a autossuficiência dela como mulher, sem precisar do marido. Então começa a ministrar isso no teu coração, que tu não precisa de ninguém, que tu consegue fazer tudo sozinha. Gente, Deus nos criou com comunidade. Se a gente não precisa de ninguém, essa é a estratégia de Satanás para isolar a pessoa e para deixá-la vulnerável, para que ela não cresça, não se desenvolva. Ah, eu tenho meu Deus, eu não preciso de mais ninguém. Ok, mas vai chegar uma hora que tu vai ter que se desenvolver, vai ter que crescer. E graças a Deus eu tenho 5 irmãos e eu vejo muito do meu desenvolver com essa oportunidade que eu tive de ter irmã. Porque eu jamais ia ser rápido como foi, se eu não tivesse, né, cada uma diferente do jeito que é, porque nós somos muito diferentes, né, umas das outras, cada uma com o seu dom, mas também com os seus perrengues, mas como isso acelera o processo. Então, entra de cabeça, o que tá te irritando no teu irmão hoje é o que Deus tem que tratar na tua vida. Fala, Pitizinha. Não, é isso que eu ia falar, né? A gente teve acesso a muitas personalidades, então a gente acabou sabendo lidar, né? Mais fácil com as personalidades, enfim. E agora acho que a gente vai entrar no tópico do despojai-vos, né? Aham. Que é tirando as velhas vestes, né? O que é o objetivo aqui? Não é apenas deixar de fazer o mal, é abrir espaço para que a vida de Cristo seja vista através de nós, né?
Amém. Quando a velha natureza perde a força, os pecados, enfim, o fruto do Espírito encontra espaço para crescer, né? Então Amém. a gente mostrar para o próximo como que fica se a gente, né, buscar a Deus, as nossas mudanças, né? Como que a gente vai tratar as pessoas, como que a gente vai agir pelo que aconteceu, pelos fatos que vão ocorrer. Então o Paulo ele usa aquela figura das roupas porque são aquilo que as pessoas veem, né? O coração é invisível, mas nossas atitudes são visíveis. Quer falar Uhum. um pouquinho dele sobre Só vou dar abrir um pouquinho para o que seriam as vestimentas, né? Que tu mencionou, que é a ira, a cólera, né? A ira como sendo algo que tu vai guardando aos pouquinhos, tu vai gerando aquela mágoa, tu vai pegando ranço. Ira pode traduzir ranço. Vai pegando o ranço daquela pessoa, dali a pouco tu explode, tu tem uma cólera. A cólera, nem sempre a pessoa que tá colérica, que tá numa cólera, ela vai ter ira, né? Às vezes ela é uma pessoa que ela não se apega, mas daqui a pouco uma ofensa já tomou no soco, né? A maldade é tu ter a intenção de magoar alguém, de ferir, sabe? De destruir com ela emocionalmente, porque não matarás, também tá na tua boca, né? A maledicência, falar mal dos outros, até falar mal da palavra, né? Quando tu não tem discernimento, fala assim, que eu quero... Gente, meu Deus, blasfemar contra o Espírito Santo é terrível. A linguagem obscena e a mentira, né? Eu acho que todas nós aqui já vestimos essas vestes, né? Às vezes eu tenho que até olhar o que eu tô Não, vestindo, né? que Às às vezes vezes a gente volta. veste, né? Mas assim, Às pra vezes a mim, gente vai comentar, né? a linguagem obscena era ruim, né? Entre irmãs, desrespeito com os pais, né? Pra mim, eu não consigo imaginar quem eu era nesse sentido, sabe? Tanto é que esse ano agora eu fui lá e entendi o que que era honrar pai e mãe, que é um mandamento, que os teus dias vão ser prolongados na terra. É o único mandamento com bênção. Então, quando tu desonra, tu tá encurtando tudo que Deus tem pra ti. Então, eu fui lá pedir perdão, né, pela zombaria, pela desobediência, pelas linguagem obscena que eu tive, né? E lavei os pés da minha mãe, né? Principalmente o pai também quis, né, entrar no barco. Lavei do pai também, mas quando a gente tem essa consciência, quando o Espírito Santo traz essa consciência que tu orou, né? Que a gente às vezes não sabe, livra-nos daquilo que nos é oculto. Aí a gente tem esse entendimento, gente, a gente tem que agir, a gente tem que pedir perdão. Fala, Cacá. Então, isso me lembra também que, às vezes, a nossa mudança, né, ela é tão interna que a gente só percebe que a gente realmente mudou quando alguém fala alguma coisa. Então, eu lembrei da época do colégio. Uma vez eu convidei umas gurias para jogar com a gente, não sei se era futebol, e uma amiga minha falou, eu convidei a fulana, mas ela não quer ir, porque ela tem medo de ti, porque tu é muito brava. E eu fiquei com aquilo marcado pra mim. Como assim a gente tem medo de mim? Porque eu tinha um pouco dessa ira, né? Às vezes vem um pouco. E no trabalho, esses dias, eu estava conversando com alguém que, eu quero ter a tua paciência, Carol. Oh, Calma que nem tu. E eu, amém, glória a Deus, a mudança amém. veio. Me chamaram de delicada. Eu falei, delicada? De glória a Deus. E para E quem aí, tá na nossa... é muito Quem bom. conhece, né, a nossa versão antiga, a gente vê como é mais difícil da pessoa acreditar nessa mudança, né? Porque Não, quem tá em casa, né? Cacá já me ela... confrontou e obrigada por isso, sabe? A gente tem que a gente tem que aceitar isso. Tipo, a Cacá veio uma vez e falou na minha cara: que adianta tu tá fazendo coisa na igreja, fazendo isso, se tu continua grossa? E, gente, obrigado, Deus, que eu tenho uma irmã que é cunhuda o suficiente, tem coragem pra me dizer a real. Quer falar alguma coisa, Fê? Tá bem quietinha aí, bem Não, mimosinha. tô só captando, mas eu concordo com tudo que falaram, né? É difícil a gente deixar as vestes velhas e realmente mudar as atitudes de um dia para o outro, não vai acontecer isso. E todos os dias a gente vai ser confrontado, né, com a nossa velha criatura. Volta e meia eu me pego, meu Deus do céu. Eu peço todas as manhãs, né, paciência, Senhor, né, paciência para lidar com certas questões que incomodam a gente. Mas eu acho que a coisa que mais vai facilitar é a gente ter a palavra diariamente com a gente, né? Não é só ler a Bíblia de vez em quando, é a gente viver a palavra de Deus, porque a gente É, começa a... Hoje em dia é muito fácil a gente se comparar, a gente vê as redes sociais, muito que a gente
vê quem que a gente segue, influencia muito no que a gente faz. Esses dias eu tava vendo até um Reels de uma pessoa e uma humorista, né? E ela começou a falar muito palavrão, assim. E o palavrão é algo Eu não que consigo. a gente tenta eliminar, né, na nossa vida. Eu falava palavrão anteriormente. E às vezes, né, vendo um futebol, alguma coisa assim, tu sente vontade de falar. Mas quando tu começa a tirar da tua rotina, coisas que tu vê no Instagram, assim, te assustam, né? Coisas. Então É, é isso, é a gente cuidar o que a gente segue, é cuidar que a gente se compara com quem, é cuidar quem que a gente está colocando como alguém influente para nós, né? é, Então a palavra é o mais importante, é a gente seguir mesmo Jesus e o que está escrito, né? amém. Então a gente falou ali sobre transformar a forma de falar, todas nós tivemos essa mudança, de não conseguir ouvir mesmo, tipo, o Tommy às vezes vem e fala, porque a Bíblia fala que quem fala racá, quem diz racá pro seu irmão, que significa tolo, ou bobo, ou burro, tá sujeito a ir pro inferno. E aí alguém fala, tu é burro, tu quer ir pro inferno. Ele já, sabe, já leva pra um lado, e fica, meu Deus do céu. Sabe como Deus transforma e a gente vê o fruto, né, nas próximas gerações. Mas quando a gente tem filho, a gente melhora também, né, gente? A gente é desafiado. Se a gente fizer, eles vão fazer, né? A mãe E falou também, aqui, ó, que a gente tem que orar todos os dias, o Espírito Santo ele se encarrega de mostrar o que não vai agradar a Deus, né? E é bem isso. É todas as manhãs a gente poder entregar para Deus e pedir direcionamento, porque nós por nós a gente não vai saber, a gente vai errar, a gente vai falar coisa que não deve, mas se a gente tiver com o Espírito Santo, a gente vai estar bem. se a gente tiver disposto a aprender, né, e a ouvir o Espírito Santo, tu pode até cair. Diz a Bíblia que o justo vai cair. Mas a diferença entre o justo e o ímpio é que ele não vai ficar prostrado, né? Tipo, eu tive essa circunstância essa semana que eu me vi. Aí a gente fez ali as notas, né, de que cada um ia falar, que a gente acabou mudando. E aí eu peguei misericórdia. Daí eu fui estudar misericórdia, gente. Eu falei, só isso que eu preciso de Jesus. Pensei, como que eu faço um rolo desse essa semana e tenho que falar de misericórdia? Então, foi assim um confronto. E eu liguei pra minha amiga e falei, dei risada. Falei, olha, você não acredita o meu tópico da semana. E nós demos risada. Falei assim, olha, só Jesus pra me aguentar às vezes, né? Porque a gente tá disposto também a ouvir e se permitir também, sabe? Ver que errou, porque é muito fácil tu continuar no engano. Aí é que vai ter o problema, né? Agora, tu cair, né, levantar e permitir que o Espírito Santo vá ministrar, talvez ter uma reconciliação aos poucos, né? Tirar isso do teu coração e te livrar de toda essa impureza, essa vestimenta errada. Isso aí é essencial, porque isso faz parte do nosso crescimento, né? Ninguém aqui vai ser sempre perfeita, né? A palavra diz que ali tá falando que a gente tem que ser vestido do amor e às vezes é o amor por nós mesmas. Tem que se amar porque tu não vai conseguir dar o que tu não tem. Então, se tu não te permitir errar e se levantar, sabe? E uma coisa que me chama muita atenção aqui também, Gurias, é que ele fala aí que eu nem quis botar no tópico, né, Gurias, mas que fala lá que quem é que nós somos. Espera que eu vou ter que pegar. Onde é que tá? Espera aí. Não mintem, né? Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus. Nós podemos dizer, sim, que nós somos eleitas, escolhidas, né? A gente não precisa ter vergonha de dizer que nós somos santas e amadas. E o mais interessante aqui é que antes da gente perdoar os outros, suportar os outros que tá ali, vai falar que a gente tem que se revestir da nossa identidade como filha. Quando a gente entende quem nós somos em Cristo, a gente vai fluir o amor de Deus na nossa vida. Então, antes dos nossos relacionamentos, a gente tem que entender a nossa real identidade, a nossa real essência. Então, às vezes, a gente vai apontar o dedo para dizer que aquela pessoa me maltratou. Ai, me fizeram uma injustiça, me excluíram, essa pessoa não gosta de mim, não quer. A gente se coloca muito fácil nesse lugar, mas quando a gente sabe quem a gente entende que às vezes a pessoa não sabe quem é. Às vezes a pessoa está num processo de se encontrar. Então, a gente não pode aceitar isso. A gente não pode achar que tudo é o nosso mundinho, que a gente é a bolachinha do pacote. Por quê? Porque às vezes a pessoa não tem nada para nos dar, sabe? Então, não tem como a gente ser uma nova criatura em Jesus para pegar e apontar o dedo para outro e dizer, ó, tu tá errado aqui, né? Coisa que já fiz. Tu que tem que melhorar aqui. Eu posso estar ruim aqui, mas tu também tá isso. Gente, tá todo mundo na mesma barca.
né? Às vezes Jesus ele vai estar do barco e às vezes Jesus vai mandar a gente ir, ó, vai indo na frente. Por quê? Porque Jesus ele tá sempre com a gente. Os olhos dele estão sobre a nossa vida. Mesmo que ele esteja orando no monte, ele está intercedendo pela nossa vida. E aí, quando ele vem no barco e Pedro vem a encontrar Jesus, o pastor pregou essa semana. O milagre não está em Jesus acalmar a tempestade. Porque Pedro e Jesus, ele andou, caiu porque viu as ondas. Na mesma hora, Jesus pegou ele e eles andaram de volta para o barco. Diz que depois que eles entraram, que a tempestade passou. Então, às vezes, Deus permite que nós estejamos na tempestade para que a gente seja madura, para que a gente se desenvolva e para que a gente permaneça de pé em meio à tempestade. Então, graças a Deus que a gente tem perrengue na vida. A gente tem, olha, é difícil de falar isso, dá até medo. Mas a gente sabe que algo está se movendo no mundo espiritual. Então a gente tem que se forjar. Não é a vestimenta de hoje, mas a armadura de Deus, no Efésios 6. Todos os dias. Tá? Vamos pro próximo, então. Revestir-vos. Ai, como eu gosto da palavra. Vestindo o caráter de Cristo, né? Então, as virtudes ali que tá dizendo pra gente tirar essa vestimenta velha aí, cheia de coisa ruim, e se revestir de quê? Misericórdia, bondade, humildade, mansidão, longanimidade, perdão e amor. Não vai dar pra entrar em cada um, mas eu queria que vocês falassem alguma coisa, se vocês têm algum entendimento, alguma coisa chamou mais atenção. Né? Eu já falei da misericórdia, que a misericórdia é tu te colocar no lugar do outro e tu ver que já tiveram misericórdia na tua vida. E tu não tá tendo pelo teu irmão, tu não tá, né, tentando ter empatia ou entender que ela pode estar no momento errado da vida e tu tá ali só apontando o dedo, sabe, julgando. Mas a boa notícia é que a misericórdia do Senhor se renova todas as manhãs. Então, pra honra e glória dele, né, a gente tem esperança de melhorar e que se a gente estiver aberto, né? Eu vou seguir na tua linha depois da misericórdia ali, só o que mais que o perdão para mim ele tá um pouco atrelado à misericórdia, né? É como se a gente tivesse dois caminhos para seguir na vida, ou a gente segue o caminho da graça, que é o que Deus nos deu, ele nos deu graça, né? Ou a gente vai seguir pelo caminho do mérito, que é tu fez isso comigo, então tu merece isso, sabe? É muito fácil a gente olhar pelo caminho do mérito e hoje, né, no mundo que a gente vive, a maioria das pessoas pensa assim, né? Aquela pessoa matou alguém, enfim, ele merece ser preso, ele merece ser morto, enfim, né? Coisas. Fui para um lado meio pesado, mas a gente pensa assim, né? É natural do ser Tu humano. pensa nisso aí, tu pensa no menos também. É natural do ser humano a gente pensar no caminho do mérito, né? Do que a gente merece. Mas se a gente for olhar para Jesus e se a gente for olhar para nós mesmos primeiro, né? O que a gente merecia, né? A gente não merecia nada. Nós todos somos pecadores e mesmo sem merecer, Deus deu o filho dele unigênito. Então ele deu o melhor para nos resgatar, né? Então o primeiro ponto é isso, a gente não pensar em como que eu vou perdoar a pessoa ou como que eu vou ter misericórdia de alguém. A gente precisa olhar primeiro para nós, para o nosso pecado, o quão pecadores nós somos, né? E o quanto Jesus fez por nós. E a gente olha para ele e a gente pensa, como que eu não vou perdoar alguém? Como que eu não vou ter misericórdia de alguém? Se, né, Deus teve de mim, se Deus enviou o filho dele para me salvar dos meus pecados, que seriam infinitos, né? Que nem em Mateus 18 lá tem aquela parábola, né? Que o servo estava devendo para o rei e o rei perdoou uma dívida que era incontável, não tinha como pagar nessa vida. E ele falou, não, muito obrigada, eu vou te pagar um dia. Ele não tinha noção da quantidade que ele deveria, porque ele nunca ia conseguir pagar, né? E aí, saindo dali, esse servo encontrou um outro rapaz que devia para ele e ele cobrou do rapaz, e ele pediu e cobrou. Então, o rei foi atrás dele e falou, né? Como que tu teve coragem de cobrar dessa pessoa se a pessoa devia tão pouco para ele e ele foi lá e cobrou, né? E o rei, que era uma quantia incontável, Não só cobrar, ele botou na cadeia. Botou na cadeia o infeliz. E tu sabe que foi essa palavra que eu recebi da semana, Fer. No tapa na cara. Falei, meu Jesus. Então, assim, tem muita gente que fala também, né? Ai, perdoa, porque se tu perdoar é bom pra ti, tu vai liberar algo de ruim, não vai ter nada de ruim dentro de ti. Isso também é uma mentira, né?
Porque a gente não pode perdoar pensando em nós, a gente tem que perdoar de coração, olhando com amor pra pessoa. É difícil, né? É Tem a muita questão gente da que honra, né? faz mal pra Considerar o outro nós. maior do que a gente. E Exato. ali no final, tu falou, em Colossenses 3, no final, o último versículo fala assim, ó. E quanto fizerdes, por palavras ou por obras, tipo, tudo que tu falar ou que tu fizer, né, como ação, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. É isso. Então a gente tem que fazer para Jesus, a gente tem Amém. que perdoar, né? É uma benção. Porque a gente não fala. Eu falo um pouquinho sobre a mansidão, né? Que é uma coisa que eu tento levar ao máximo na minha vida. E que hoje em dia ela sempre foi muito confundida com a passividade, né? Mas Jesus disse: aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. Jesus, ele nunca foi fraco, né? Porque né, nunca foi fraco. Então a mansidão é a força sob controle, né? Não é tu ser pacífico, aceitar na cabeça tudo que. É tu ter a tua força sob o teu controle, tu ser manso, tu saber responder pra pessoa, né? Conforme vem do teu coração, né? Não se explodir. Então a mansidão é uma coisa muito importante, assim. Ter o Me poder de veio uma imagem na responder. cabeça de tu. Deu a Cacá brigando e tu não ficava só olhando, tu chorava, tu queria se meter, tu pediu pra parar de brigar. Então, É, apaziguar também é um fruto de também quem já né? tem É, mansidão. Porque tu não vai ficar sem fazer nada olhando as pessoas brigarem, né? Tu vai intervir, tentar intervir. É verdade. pacificadores. Né? Bem-aventurados pacificadores, pois eles. Qual que é a continuidade? Herdarão o reino dos céus, não é? Eu não sei. Bem-aventurados. Cacá deu uma caída aí. Tem que convidar de novo a Cacá. Vamos ver. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Olha que coisa mais linda. Que bênção, né? E é bem isso, é tu ter o poder para responder de forma dura, mas tu escolher responder com sabedoria, né? E bondade, Ó, o porque a outro, ó. gente também Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. herdarão a terra. Então, como é importante também a gente entender, responder próximo com mansidão, sabe? A gente não sabe o que aquela pessoa está passando, né? Às vezes ela te trata com rispidez e tu responde para ela de uma forma, ela até se constrange, né? Ela até muda. Eu vejo assim que quando a gente consegue falar com amor, as coisas fluem, né? Se tu vai pedir uma coisa, uma hora falar com amor, mansidão, aquela pessoa vai automaticamente fazer com amor, né? Não vai só fazer por uma ordem, porque é um mandamento, né? Que nem tu falou antes, né? A grossura, né? Então, a gente saber falar com o próximo é muito importante. Muito importante. O amor de Deus nos constrange, diz a Bíblia, né? E a gente vê a continuação disso tudo, que vai dizer assim, ó. E sobre tudo isto, revestivos do amor, que é o vínculo da perfeição, né? Oi, Cacazinha. Então, o que é se revestir do amor? Esse amor aqui no grego, se puder botar no mudo, acho que tá. Quando a gente vê esse amor, porque tem diversos amores na Bíblia, no grego, que é um amor diferente. Tem amor fraternal, amor, né? Vários outros, mas esse amor que fala aqui é o amor ágape. E esse amor não vem da nossa natureza. Não tem como, porque o amor ágape é o amor de Deus. Então, quando a gente se reveste do amor de Deus, todos esses outros dons vão fluir, porque a gente está amando as pessoas com as lentes de Jesus. Então, é diferente de tu tá tentando amar uma pessoa, tipo, né? Eu sempre, quando a gente tinha amigo secreto, que eu pegava a Raquel, nossa prima, né? Eu amava ela do meu jeito. Eu dava o quê? Roupa de surf. Que era o que eu gostava. Só que ela tinha outra vibe. Ela gostava de outros tipos de roupa. E eu ia lá e comprava roupa de surf. E isso é o nosso amor, né? Quando a gente ama com o amor de Deus, a gente vai dar aquilo que a gente sabe que a pessoa vai receber. Porque é Deus que está ministrando através da nossa vida. Então, hoje, gente, quando eu vou fazer alguma coisa, eu falo, Deus, qual é o presente que eu tenho que dar de aniversário de casamento pro Pietro essa semana que eu tô fazendo 3 anos de casado? Tá mudo, cara. Tá mudo. Vai falando Qual é o contigo aí, vai presente? falar. Ah, bom, pensei que tava falando comigo. Não, mas assim, eu orei, eu juro, Grace, eu orei e eu tava na mesa, assim. Eu falei, ai, Deus me diz, porque
É difícil comprar presente pro meu marido. É difícil. Falei, me ajuda, né, Deus? E a minha sogra falou sobre... Antigamente a gente fazia muito lava-pés. Aí já me... Porque é uma coisa que eu gosto, né? Eu gosto de fazer massagem. E, literalmente, era uma prática de antigamente colocar o pé no sal grosso, sabe? Recarregar, ficar ali descansando. E a gente sabe que o nosso marido não é diferente do nosso trabalho, né? De ficar em casa e fazer correria. Mas eles têm um peso mental tão grande, eles vêm com uma sobrecarga tão grande, ele chega aqui exausto. Ele só quer descansar e eu só quero ferver. Então, tipo, pensei, como é que eu posso fazer pra ele chegar e ele sentir que ele tá num lugar seguro? Não bota, ele não pode ver essa live, né? Que é só sexta. Comprei o lava-pés que vibra, que tem aguinha, que parece uma hidromassagem ali. Comprei e foi o Espírito Santo que me falou. Tipo, não veio de mim. Então, eu sei que ele vai aceitar, vai ser feliz com isso, sabe? E também comprei uma outra coisinha, que é porque ele é merecedor mesmo. E às vezes a gente não se dá esse valor, né? Ele vai lá, ele compra o carro pra mim melhor, ele vai lá, ele compra o celular, ele não gosta de Apple, né? Ele gosta de, eu nem sei qual é que é, porque faz tanto tempo que ele não tem. Mas quando eu comecei a namorar, ele odiava a Apple, ele, eu não uso isso aí, eu uso tal sistema. Aí eu gosto de Apple, ele compra o Apple, porque no pacote eu recebo o Apple. Então, às vezes a gente tem que lembrar que sim, eles merecem, são amados, sabe? Trabalham duro e tem que usufruir dos bens. Então, comprei um outro, depois eu mostro pra vocês. Mas. Mas só para finalizar, Dani, a questão, né, que Aham. a gente fala da bondade, eu acho que o principal de tudo é quando a gente está em comunhão com Deus, quando a gente entrega a nossa vida para Ele, a gente confia que a gente está no lugar onde Ele nos colocou. E a Amém. partir disso, né, a gente começa a trabalhar para a obra dele, né, a ser a pessoa que Ele espera que nós sejamos. Então, eu tento, né, ver toda a situação com o olhar de Jesus, né, pensar como Jesus veria essa situação, né? A gente tem que trabalhar a empatia diariamente, né? Como a Dani falou, a gente tem sempre a tendência de se defender, né? De falar o que é justo perante os nossos olhos, né? E por vezes discorda do que a outra pessoa está falando, mas é tentar dar esse passo para trás, né? E ver que situação que eu tô, o que Jesus faria aqui, né? Olhar com uns olhos de bondade. Eu sempre peço para Deus, né? Que eu veja como Jesus, que eu tenha o coração dele, né? O coração puro, que é empático, que é amoroso, que é bondoso, é misericordioso. Então, é esse o caminho, né? A gente vai sempre falhar. Acho que é ter humildade para reconhecer isso, né? Ter, possibilitar voltar atrás, né? Pedir perdão, mas no dia a dia tá com ele, tá pedindo, né, que a paz do Senhor esteja conosco, para a gente entrar no ambiente que ele entre conosco, né? Então, acho que ter a questão, né, do olhar bondoso, misericordioso, entender que muito se fala disso, né, que a pessoa pode estar passando por uma situação que tu não tem ideia, né? Então, hoje eu vejo muitas situações que eu já passei, que eu já vivi, que eu já julguei com outros olhos, né? Eu não podia julgar, a gente não sabe o que a pessoa passa. E, inclusive, é algo que me recordo antes, né, da conversão, de que quando a gente se converte, nosso primeiro passo é julgar todo mundo, né? Meu Deus, vocês estão tudo errado, a gente vai tudo pro inferno, a gente tem que... Queremos ajudar, né, Cacá? É pra salvar o povo. É pra Mas é salvar. porque tu olha pra ti, meu Deus, eu faço muita coisa errada e tu quer alertar as pessoas. Então eu acho que a primeira impressão que dá é isso, né? Os crentes vêm julgar. E não, né? A gente se julga, então a gente acaba abrindo isso. Mas É que abre os nossos olhos. hoje a gente consegue, né, ver como Jesus, assim, com esse olhar mais misericordioso, a gente quer ver aquela pessoa bem, é por isso que, né, a gente sempre leva a palavra onde a gente pode. Então, acho que é esse caminho para encerrar. Gurias, eu acabei de... Um beija-flor parou na minha janela. Eu fico olhando aqui pra dentro. Eu juro. Sinal. Aí eu fui buscar, né? O que significa. Porque Ai, Deus fala com a gente através disso, gente. Fala com a gente através da natureza. A gente tem que estar atento para o que Deus está para falar. E eu comecei a pensar, gente, qual é o segredo do beija-flor, né? E aí tá escrito aqui que ele só consegue permanecer suspenso porque ele se alimenta muito, ele continua sendo alimentado. Porque ele é uma ave muito forte.
e muito rápida. É que nem The Flash, né? Qual é o problema do The Flash? Ele tem que comer muito. Então, enquanto a gente está alimentada, a gente vai voar, a gente vai ser forte, a gente vai ser ágil, né, na resposta branda que acalma o furor. Então, a gente tem que se alimentar 24 horas para que a gente não se sustente na nossa própria força, porque a partir do momento que a gente tenta fazer sozinho, a gente vai despencar do chão. Então, ali tem uma palavra que fala, João 15, 4, 5, fala, permanecer em mim e eu permanecerei em vós, porque sem mim nada podeis fazer. Olha que loucura, meu Deus. Amém. Eu amo muito loucura. Orar Então, então, gente, pra gente finalizar. só Vamos lá. deixa eu Quer fazer fazer? uma pautinha que de todas essas virtudes, então, como a gente falou, o amor é a que une todas Amém. essas a praticar Amém. boas ações, mas sem o amor elas perdem o significado, né? Não adianta a gente fazer o amor ao próximo se a gente não tem amor pelo próximo, né? Só uma imagem, né? Assim, então vamos fazer a oração. Amém. Quer fazer? Eu faço? Tá. Pode fazer. Então eu vou orar. Para quem aqui aprendeu e absorveu tudo que a gente estava falando, né? Vamos orar, podem declarar isso onde vocês estiverem, porque Deus gerou tudo através da palavra, né? Haja luz, haja terra. Só quando foi o homem que ele falou, façamos. Então a gente foi entretecido com as mãos do Senhor, né? Então a gente é obra-prima dele. Então Deus quer que a gente saiba que a gente é, que não depende do que a gente faça, não depende do que aconteceu, do que a gente tem, do que nós fazemos. Depende de quem nós cremos. Então, vou fazer essa oração. Se tu nunca fez pela primeira vez, declara isso em voz alta e decreta isso espiritualmente, porque tudo que a gente liga na terra é ligado no céu, é gerado no mundo espiritual. E nós cremos que através do poder do Espírito Santo isso vai gerar no coração de cada um. Então, Senhor, muito obrigado por essa noite, obrigado pela tua presença, pela tua palavra que nos vivifica, que testifica o nosso coração, que a gente sabe que és tu, Senhor, porque tua palavra diz que tu é o nosso pastor e as tuas ovelhas reconhecem a tua voz. Então nós estamos aqui, Senhor, com humildade, Senhor, com o que a gente passou na nossa vida, Senhor, para declarar e testemunhar, Senhor, de que sem ti nós não somos ninguém, nós não somos nada, nós não temos relacionamentos sadios, nós não somos felizes, Senhor, sem a tua presença. Então nós te agradecemos, Senhor, porque tu nos encontraste, porque tu nos atraiu para a tua palavra e porque tu confirma, Senhor, que nós somos em ti, Senhor. Somos filhas eleitas, escolhidas, favoritas do Pai, Deus. Que cada um aqui nessa live, Senhor, tenha sido impactado. Entenda, Senhor, quem eles são na tua palavra, quem eles são em ti, porque se nós estamos em Cristo, nós somos nova criatura. Não depende, Senhor, do que a gente veste ou tira, depende quem que nós cremos. E nós sabemos que o teu Espírito Santo vai operar maravilhas, vai operar coisas que a gente nem imagina no nosso meio. Então nós te agradecemos pela oportunidade de estar falando, Senhor, do teu amor, daquele amor que a gente sentiu desde o início e que a gente se sente renovada a cada dia, porque tu renova as tuas misericórdias, tu renova, Senhor, o teu perdão na nossa vida. E cada vez mais, Senhor, nós te pedimos que tu abra os nossos olhos e os nossos ouvidos para o que tu tens para nós, não o que a nossa carne nos pede, não o que nós queremos para nós mesmas, mas aquilo que tu tens, porque aquilo que tu tens, Senhor, é excelente, é muito maior do que aquilo que a gente pode pensar ou imaginar. Então, Senhor, tira, Senhor, toda a vestimenta que não nos cabe mais, que não revela mais a tua essência, Senhor, o teu caráter, Cristo, e coloque em nós, Senhor, todos os teus dons. O Espírito Santo opera em nós estamos abertas para que tu sonde os nossos corações e para que tu nos dê discernimento daquilo que nos é oculto, para que a gente tenha a decisão e a convicção de que a gente quer retirar essas vestes de maldade, de ira, de maledicência, de tudo, Senhor, que não nos cabe mais. Nós te agradecemos porque tu nos amas, Senhor, e tu é misericordioso todos os dias, no nome poderoso e santo de Jesus. Amém? Amém. Então, se Amém. alguém quiser falar mais alguma coisa, acho que tinha uma última Agradecer, pergunta, né? né? Agradecer a todas as pessoas que participaram aí, Obrigada, gente. gente. Espero que tenha agregado muito na vida de vocês, né? Que vocês tenham gostado. É o primeiro de muitos. Mas isso aí, então. Fiquem com Deus, tá? Amém. Amém. Beijo, Amém. gente. Boa noite. Boa noite. Todos vocês. Beijo.